tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 21 de maio de 2012. É uma segunda-feira. O verbete é de número 2302. Tem 6 páginas, 52 logias e 15 máximos. O tema é gestão participativa. A especialidade é administraciologia. Quem redigiu o verbete com muita classe foi o nosso professor Will, que está aqui, muito bem acompanhada da sua assistente permanente. Agora, definição. A gestão participativa é a forma de administrar ou gerenciar consciências, as quais têm garantida a real possibilidade de participar dos empreendimentos, com liberdade de questionar, discutir, sugerir ou modificar projetos em planejamento ou em execução, em clima de confiança e respeito mútuo entre os envolvidos. O holopensene grupal da convivialidade produtiva. O holopensene grupal da interassistencialidade. A harmonia do holopensene institucional. O holopensene da administração conscienciológica. A gestão participativa. A governança corporativa. O colegiado gestor. A gestão de pessoas. As necessidades individuais e organizacionais, o vínculo empregatício, o vínculo consciencial, o duplo vínculo, o reconhecimento da colaboração do trabalho individual, a união dos diferentes, o respeito mútuo no convívio. Eu li apenas uma parte, tem mais de 20 linhas a fatologia. A interdependência evolutiva consentida, o campo parapsíquico deliberado, a sintonia entre consciência e consciex, as inspirações extrafísicas do amparo de função na distribuição do trabalho. Agora, nós temos aqui, na argumentologia, o tópico da taxologia com 25 tipos de gestão participativa. Muito interessante isso aqui, vale a pena ver. Agora, tem um tópico metodologia, 10 técnicas empregadas na gestão participativa com base em princípios conscienciológicos. E tem também uma tabela com 11 itens da tabela de confrontos entre a gestão convencional e a gestão participativa conscienciológica. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Consciência de equipe, consciência grupo kármica, divisão do trabalho, interdependência evolutiva e macete técnico administrativo. Frase enfática. Na gestão participativa, todos são parceiros dos custos e benefícios da atividade institucional, possibilitando a consciência de equipe e reciclagem na consecução dos objetivos. Você estimula a participação dos integrantes do grupo do qual está inserido? Qual o nível da participação exemplificado por você? A bibliografia específica tem 6 fontes bibliográficas. Agora, a gestão participativa aqui com João Paulo. Debate, democracia, glasnost, comprometimento. Convivialidade, coletividade, liberdade, interassistencialidade, produtividade. Colaboração, coparticipação, descentralização, decisão, intercooperação. União, solução, vinculologia, administraciologia, grupo karmologia e conscienciocentrologia. Agora, nós temos aqui de questionamento. Em palestras aqui em São Paulo, tive um inconveniente que a cada dia me deixou com o pé atrás sobre a conscienciologia. Achei que uma das suas palestrantes, muito fanática e pouco crítica, inclusive deusificou os amparadores. Achei isso muito perigoso. Por não ter falado com ela, senti uma sensação de desconforto.
Minha dúvida é, deixo de ir às palestras e deixo esse mundo para lá? Ou eu falo numa boa para essa pessoa que tanto me incomoda em seus preconceitos, a forma de falar de amparadores, o modo de falar mal de líderes religiosos, de certa forma, estão anticosmoéticas? Olha, a primeira coisa é o seguinte, você também não está certo não, tá? Me perdoa o mau jeito, mas você não está agindo corretamente. A primeira coisa, a conscienciologia é o estudo das consciências, não tem nada que ver com uma pessoa só, é o estudo de todas as consciências. Uma consciência, ela pode ser consciencióloga ou não, de modo que, e a vovozinha, vai bem? Inclusive você pode ser conscienciólogo ou não. Se isso está te incomodando tanto uma bobagem dessa, você às vezes não está preparado para a conscienciologia, não. Aí é melhor você esquecer isso tudo, vai cuidar da vida. Outra coisa, uma boa coisa que você podia ver é o seguinte, você acha que você tem curso intermissivo? Se você tem, não é bom deixar a conscienciologia, não. Ela vai te ajudar. Agora, se você acha que você não tem, fim de papo. A gente se encontra pelas quebradas da evolução. Agora, tem uma coisa errada nisso. Você devia ter chamado a pessoa em particular e falado com ela, já não deve deixar passar. Na conscienciologia, a gente explica, expõe e dá exemplo que a gente tem que fazer aquilo que o povo considera antipático, desde que seja didático. Se vai clarear os outros, esqueça a antipatia. Por isso que nós trabalhamos com esclarecimento, que é antipático. Nós não trabalhamos com a consolação só, que é muita simpatia para fazer santo. Isso é besteira. De modo, não queira ser santo nessa história e vê o que você decide. De qualquer maneira, eu te agradeço muito você ter falado isso. Agora, é bom você conversar, que você vai ajudar não só a moça, como a você e a própria conscienciologia, a nós todos. No Homo sapiens reurbanizados, é mencionado sobre a intensificação da reurbanização na década de 50. O senhor, diante da Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, a omissão da igreja e genocídios, tenha sido um indício para os revolucionólogos acelerar esse processo? Não, já estava mais ou menos marcado. Agora, a baratosfera funciona o tempo todo, né? E a Segunda Guerra foi a pior coisa que já aconteceu, talvez uma das piores, se não foi a pior, na história humana. De modo que, de qualquer maneira, está na hora de mostrar que é preciso fazer a reurbanologia na Terra. Costumo agir com emoção, tenho ansiedade e, com isso, atrapalha a minha vida social. Como devo proceder para reverter esse quadro? Tendo vergonha na cara, mais nada, né? Você já sabe bem o que precisa, o que está esperando. A primeira coisa que a gente recomenda é a pessoa se organizar. Faça a auto-organização da sua vida, principalmente a partir das emoções. Isso aí é importante. Poderia comentar sobre os termos utilizados por Miguel Nicoleles sobre o paradigma do cérebro, localizacionismo e distribuicionismo. Esse conceito poderia ser aplicado também ao paracérebro? É uma coisa para se estudar. Tudo é possível. Ele está estudando muito o processo do cérebro. Olha que é o lado material da coisa, pode seguir para o lado abstrato, extrafísico. Agora, para o professor Will, em Paradoxologia, página 8, primeira linha, poderia comentar o paradoxo da evolução consciencial individual se desenvolver no âmbito da evolução grupal? A pessoa, por mais que ela queira está evoluindo, sozinha ela não vai conseguir ampliar o seu aprendizado. Quando a gente começa a se relacionar com diferentes pessoas, a gente começa nessa interação, a gente começa a identificar que o nosso entendimento pode ser um pouco diferente. A crítica que uma outra pessoa faz vai contribuir para o nosso entendimento daquilo que nós estamos vivenciando, daquilo que nós estamos compreendendo da nossa realidade. Então, a troca ela é muito importante. Muitas vezes eu já tive situações de eu estava com um determinado entendimento, ao conversar com uma pessoa, a pessoa deu um outro viés. Ela deu uma contribuição que, com essa contribuição, eu ampliei meu entendimento. Então, a evolução ela sempre vai ocorrer em forma coletiva. Por mais que a pessoa você tem diferentes níveis entre as consciências, mas ela sempre se dá de forma coletiva. Individualmente, não, a pessoa ela aprende individualmente, mas é pela coletividade que ela vai avançar. Praticamente é isso. O Will,
Na página 6, patologia, a quarta linha de baixo para cima, depois segue o fato de toda pessoa exercer algum tipo de liderança. Podia expandir isso, por favor? Na realidade, a liderança é a partir do momento que a pessoa ela tem um grau de conhecimento sobre uma determinada situação, ela vai ter um tipo de liderança, tá? Inevitavelmente. Então, eu particularmente trabalho no meio universitário. Quem é que tem liderança nesse meio? É quem tem conhecimento, tá? Não é nem tanto o título, é mais o conhecimento, a experiência e o conhecimento da pessoa. Então, o conhecimento vai fazendo com que a pessoa ela já comece a ter liderança, tá? A diferença é a pessoa ela se identificar com isso, tá? E começar a querer atuar, a assumir essa liderança. O que muitas vezes ocorre é que as pessoas têm o conhecimento, já poderia estar contribuindo dentro de um contexto ali em grupo, só que ela não contribui, ela fica quieta, ela não se envolve, ela acaba não ajudando, porque aquilo lá pode dar um trabalho, com certeza vai dar um trabalho para ela, tá? Então, quanto mais conhecimento, no nosso caso, na nossa evolução, a gente vai adquirindo, mais nós vamos tendo liderança, e mais nós vamos ter que assumir a liderança para poder estar ajudando as outras pessoas que, de repente, naquele momento não tem tanto conhecimento, tá? Então, essa vivência, esse conhecimento vai trazer responsabilidade para a pessoa, tá? Aí é que vem esse conceito aí, sobre liderança. Agora, na página 7, primeira linha, as medidas impopulares. Deixa eu ver aqui. Aí, pode expandir o que você quis dizer aí? Tá, é porque muitas vezes o líder, ou ali na gestão participativa, né, que é o tópico do verbete aqui, em alguns momentos a gente tem que tomar decisões que tem pessoas que às vezes não vão gostar, tá? E muitas vezes aquela pessoa ela não está conseguindo se identificar, não está conseguindo entender o contexto, tá? Às vezes por falta de conhecimento, por falta de vivência, mas aquela decisão ela é necessária. E muitas vezes isso ocorre, mesmo em grupo, em coletividade. Às vezes você tem lá 50 pessoas, você tem que tomar uma decisão que de repente 40 tomam uma decisão e 10 não gostam, tá? Ou seja, ela é impopular. Ela não é algo para fazer certas decisões, não é algo para que as pessoas, é algo fácil às vezes de entender, tá? Tem certas decisões que realmente é difícil. A necessidade de, em certas oportunidades, tomar decisões populares. Sim. É que eu não entendi direito, agora que entendi o que você quis dizer. Mas aí... Inclusive, na própria Conscienciologia, às vezes, a gente tem que tomar esse tipo de decisão. Né? Eu, atualmente, estou na gestão de uma IC, que é a Apex, mas já participei pela ARAC, pelo CAEC, na época que era cooperativa, associação, e às vezes a gente toma certas decisões que as pessoas, às vezes não entendimento, a gente até tenta esclarecer, mas às vezes tem pessoas que não gostam, tá? Agora, com o tempo, a pessoa pode até compreender. A última coisa, na taxologia, aqui da página 9, né? A número 9, gestão participativa extrafísica. Deixa eu achar aqui. Tá, número 9. Isso daí, eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho vontade de, inclusive, conhecer cada vez mais, tá? Eu observo muito isso quando é trabalho de campo. Trabalho de campo, isso é muito fácil de você identificar. Quando você atua na equipe, eu já tive a oportunidade de estar auxiliando, estar na equipe de SCP-3, campos energéticos, eu fui coordenador na época do acoplamentário, e a gente percebe que existe um trabalho em equipe e participativo extrafísico, que também acaba repercutindo no intrafísico, na equipe que está atuando ali. Então, você começa, quando você tem essa oportunidade de atuar nessas equipes de cursos de campo, você começa a perceber isso acontecer. Então, você percebe que o campo modifica na hora que chega ao final. Tá? No caso do acoplamentário, são 2 minutos para ocorrer o acoplamento. Você percebe o campo montar imediatamente e, de repente, está chegando os 2 minutos e ele modifica. Tá? Então, você começa a perceber que extrafisicamente tem um trabalho muito coletivo e muito harmônico entre a equipe. Tá? Então, quando a gente começa a trabalhar com esse tipo de tema, gestão participativa aqui no intrafísico,
nós estamos começando a espelhar algo que é do extrafísico. No extrafísico se trabalha em equipe, tá? Se trabalha de forma participativa. Então, quanto mais a gente consegue realizar isso aqui nas nossas instituições, empresas, a gente começa a chegar mais próximo do que também ocorre extrafisicamente. Tá, ok, obrigado. Hein? Will, aqui no ar. Aqui na fatologia, na página 6, você fala dos reboques. O reboque na última linha. Isso. Uhum. O reboque do grupo e o reboque da Max Proex. Você pode expandir um pouquinho? Tá. A ideia disso daqui, inclusive tem o que antecede esse reboque, tá? Fala ali sobre a omissão da responsabilidade, que isso daí ele vai num crescente. Quando a gente eu comecei a falar um pouco sobre isso, a questão do conhecimento. Quanto mais o conhecimento que nós vamos adquirindo, mais nós vamos tendo responsabilidade e mais a gente acaba tendo que se envolver com aquilo que está sendo construído, com as decisões. E, às vezes, a pessoa começa a ficar omissa. Ela adquire conhecimento, mas ela não faz a ação de mudança, a ação de melhoria, ela não faz a sua contribuição com o que está acontecendo. Isso é o reboque, tá? Então, ela está sendo puxada por aquele grupo que, de repente, está numa condição um pouco melhor. Isso, às vezes, é necessário. Tá? Aqui eu não estou falando se é positivo ou negativo. Às vezes, é necessário. Às vezes, você tem que pegar uma determinada consciência e está trazendo ela junto. O ideal é que ela deixe de ser reboque. Tá? Ela tem um momento que ela tem que fazer essa virada. Ela não pode, como consciência, sempre ser reboque. Aí a gente pega aqui dentro do voluntariado. Com as próprias pernas, né? Oi? Que caminhe com as próprias pernas, sem ser rebocada. É isso. Né? Aqui no voluntariado a gente observa muito isso. A gente tenta fortalecer o voluntário. Tá? E o ideal dentro da evolução, quanto mais a pessoa ela tenha participação ativa no processo, isso ela vai levar para, não apenas nessa ProEx, ela vai ter repercussão, mas também nas ProEx futuras. Só que é algo que ela tem que crescer. Ela tem que amadurecer e começar a ser mais proativa. Aí ela vai deixar de ser reboque. Quanto mais cedo ela consegue fazer isso nessa ProEx, também para a próxima ela vai conseguir antecipar. Tá? Então ela tem que deixar de ser reboque. Por isso que é reboque do grupo, e no caso ali da Max ProEx. A ProEx aqui é uma questão coletiva. Se nós estamos sendo um reboque, são ações que nós não estamos conseguindo fazer e às vezes até atrapalhando o outro que também poderia estar mais adiantado. Então a gente acaba, o reboque ele é um peso, né? Ele acaba dificultando também a outra consciência estar evoluindo mais rápido. Tá? O ideal é que a gente adquire lucidez disso e comece a fazer a nossa parte, aquilo que a gente tem para fazer. Ok, obrigado. Will, aqui no ar, antes de fazer a pergunta, queria até contribuir com você no caso da pergunta do Arlindo, que ele falou exercer algum tipo de liderança. A gente pode perceber que existe aquelas lideranças que são situacionais, né? Que elas surgem num determinado momento, por exemplo, um avião que cai e o piloto não entende nada na selva e tem um cara lá que é especialista em selva, ele acaba rebanhando todo mundo, se tornando um líder devido à questão do momento. Isso. Então a gente tem, como você falou, concordo, conhecimentos que podem ser úteis em determinadas situações que você é alçado à liderança e não pode se omitir, como você está falando aqui. Uhum. Mas aí eu queria só fazer uma colocação nessa participação nas tomadas de decisão, que é na página 7, na primeira linha, ainda na fatologia, que muita gente, pela minha experiência, né, eu fui presidente de uma associação comercial durante 2 mandatos, sou empresário, já tive a oportunidade de liderar muita gente. Você percebe que tem muitas pessoas que elas têm medo de serem chamadas a tomar decisão. Muitas vezes elas têm o conhecimento, mas de uma maneira geral as pessoas gostam de ser lideradas, né? Eu não estou dizendo todos, estou dizendo assim, tem uma grande quantidade de pessoas que preferem ser conduzidas. Porque... Nem todo mundo é George Washington. O senhor vê. É ele. Mas não é verdade isso, professor? Tem muita gente que gosta, tanto que aí tem os manipuladores por aí, tem os seus Edir Macedo da vida, o pessoal que gostam e exageram, né? E erram. Entendeu? Liderança é brava. E a pessoa fica ali, como diz a reboque, fica ali meio paralelo. E isso eu acho interessante, você está colocando esse verbete, porque isso aí traz a pessoa à tona, né? Bota uma fervura por baixo e faz com que aquelas pessoas
comecem a participar. Isso é um negócio muito legal, esse verbete que você está fazendo, porque eu tive a oportunidade de exercer esse tipo de situação lá. E aí você vê que a coisa vai de uma maneira tão boa, vai de uma maneira tão leve. Agora, não confundir com bagunça. Tem reunião que é uma verdadeira bagunça, todo mundo fala ao mesmo tempo, tem aquele que tem mais energia e pega a situação para ele, no fim o outro é mais calado, não fala. Então, essa questão aí é uma linha tênue, né? O líder, no caso, ele precisa exercer essa situação para não deixar que alguns tomem o espaço de outros, né? Não sei se você concorda com isso. Eu até, assim como gestor, eu sou formado em administração e já dirigi instituições, né? Eu atuo mais na área de instituição de ensino. Eu tento fazer com que as pessoas participem, eu gosto disso. Tá? É meu estilo, meu temperamento, eu gosto que as pessoas participem. Às vezes a gente acaba levando uma surpresa, porque às vezes as pessoas gostariam de ser mandadas, elas gostariam de receber uma ordem. Bem por aí. Isso tem muitas pessoas que estão nessa situação. O que a gente tem que fazer é tentar ir puxando a pessoa, fazer com que a pessoa amadureça, criando oportunidades para que as pessoas, aos poucos, elas vão tomando a decisão e que elas sintam segurança. Porque muitas vezes a pessoa ela gosta de receber essa ordem, ela se acomoda, até porque ela tem insegurança, às vezes, em tomar certas decisões e se posicionar. Então, é importante que a pessoa tenha pequenas conquistas, que essas conquistas, dentro de um ambiente grupal, vá fazer com que a pessoa se motive. Tá? Isso é importante. O que é bom na liderança administrativa dele é que ele é tranquilão. Ele é serenão, mas está escondido atrás da sombra da não pode aparecer. Não fala. Que não pode aparecer, né? Então... Mas esse verbete seu aí é muito bom para esclarecer isso, porque se os líderes soubessem disso, que eles só têm a ganhar deixando, muitas vezes na reunião lá, a gente tinha 8 cabeças, 9 cabeças, e eu ouvia todo mundo. Eu ficava quieto, era o último a falar. Muitas vezes a minha opinião mudava totalmente, conforme o que saía na reunião, porque a gente chega com uma opinião, né? Todo mundo vai para uma reunião com um determinado assunto e uma opinião. Quando você faz isso aí, a gestão participativa, muitas vezes a opinião do outro é muito, muito melhor do que a tua. E aí cabe a você recolher, né, o teu canto ali e acatar do outro, porque ainda bem que tem uma opinião daquela. As pessoas, no geral, elas gostam de participar. A questão é você criar o espaço e a condição para que elas possam participar. Ou seja, essa questão delas se sentirem seguras, você conseguir criar um ambiente que vá promover uma motivação nas pessoas. A pessoa, a partir do momento que ela vai tendo essas conquistas, essas mini conquistas, ela vai se envolvendo, ela vai se motivando. Ela vai ver, ela vai perceber, auto-identificar que ela tem condições de contribuir. Isso faz com que a consciência cresça, que a consciência se motive. Tá? Isso é interessante. Só para fechar aqui, que eu achei interessantíssimo aqui no teu quadro de confrontos de gestão convencional e gestão participativa. O que eu achei interessante aqui é o 9, né? É bem isso aí, o 9, né? A diferença do estilo de liderança está bem dentro do 9, né? Que é o cara que manda, ele quer ver a grana, não importa, atropela e vai que vai. Quanto que deu? Bateu a meta, não bateu e pronto. Porque toda empresa, ela visa uma relação comercial, né? Se ela visa uma relação comercial, o lucro é o objetivo, tá? Isso qualquer empresa, tá? Qualquer empresa, mesmo uma IC, tem isso. A única coisa é que nós não ficamos só no lucro. Tá? Porque aí é uma questão de saúde, tá? Que a gente chama de saúde financeira. Toda empresa ela precisa ter um resultado positivo. Só que, no caso, principalmente uma instituição conscienciocêntrica, o nosso saldo não é apenas o financeiro. Muitas vezes a gente realiza, mesmo na Apex, a gente realiza muitos cursos que a gente doa o dinheiro. Tá? A gente faz uma parceria com a Intercamp, nós fizemos alguns cursos no ano passado, estamos fazendo esse ano, identificação das diretrizes. Nós não ficamos, a Apex não fica com nenhum dinheiro, a gente doa o dinheiro para a Intercamp. Tá? Ou seja, financeiramente, nós não estamos tendo nenhum lucro. Só que, consciencialmente, nós estamos tendo. A gente promove uma assistência, a gente faz a divulgação da proexologia. Então, essa que é a diferença entre uma empresa conscienciológica e uma empresa financeira. Ou seja, a gente tem que ter o resultado financeiro, né, que isso é saudável, só que a gente extrapola isso. A gente vai muito além da questão financeira. Esses dias o professor Valdo falou, não sei se ele lembra, que ele disse aqui que o empresário ele não é dono de um patrimônio, mas ele administra consciência. O senhor lembra disso? Uns dias atrás, o senhor falou? Não é patrimônio, são consciências que estão lá.
E, infelizmente, nem todos pensam assim, né? Eu, na época que eu fui fazer administração, eu olhei a administração do ponto de vista assistencial, né? Porque as pessoas trabalham, todo mundo tem que trabalhar nas respectivas empresas. Então, uma maneira de você fazer assistência é também você administrando. Tá? As pessoas passam 8 horas por dia dentro de uma empresa. Então, se você está atuando dentro da administração e conseguindo promover essa assistência, é uma forma de assistência, uma forma de você estar ajudando um número grande de pessoas. E isso tem como você identificar. Eu pelo menos, tenho esse como se fosse um indicador meu pessoal. A partir de vários anos, aí eu vou identificando qual é esse grau de abrangência, número de consciências que eu estou atingindo, direta e indiretamente. E eu observo que, assim, ao longo dos anos, isso está se ampliando cada vez mais. Tá? Hoje eu atuo viajando, atuando em várias empresas, onde eu atuo num número muito elevado de consciências, direta e indiretamente. E isso é interessante, você começa a deixar de pensar apenas no intrafísico e começa a observar essa questão aí da ficha evolutiva pessoal, né? Qual o número de consciências que eu estou envolvido. Tá? E isso, no meu caso, a administração tem esse lado que eu acho interessante. Você, a partir do momento que você educa uma pessoa, você que lá vai irradiar. Tá? Eu, no meu caso, muito tempo eu fui professor. Depois eu me tornei dirigente. Tá? Então, se você é professor, você tem ali 50, 100 pessoas, né, que você tem uma atuação direta que vai gerar repercussão. Como gestor, isso é muito mais sério, porque às vezes você vai estar atuando em pessoas que também vão ser outros multiplicadores. Então, a consciência disso é importante. Esses dias, só finalizando mesmo agora, o Cláudio Paredes deu uma palestra. Cláudio Paredes deu uma palestra esses dias sobre empreendedorismo. E ele falou que algumas vezes ele ia contratar uma pessoa que ele não via condições de contratar, mas vinha um insight, ou vinha algo de amparo para ele dizer assim, contrata, que você precisa ajudar essa pessoa. E aí ele treinava a pessoa e fazia todo aquele procedimento, né, normal de uma empresa, e muitas vezes a pessoa não tinha a menor capacidade de trabalhar no restaurante. Mas aí acabava criando todo um aporte para a pessoa, toda uma condição. Às vezes dava certo, às vezes não dava certo. Esse é um diferencial também, né, de uma empresa que tem parapsiquismo, que tem uma visão extra, né, multidimensional, do que a outra que olhou, fez a configuração, não dá, não serve, tchau. Né? Porque ninguém vem de graça bater na tua porta. Né? O cara vem pedir emprego na tua empresa, alguma razão, algum link, pode ser que tenha. Né? Sim. O dirigente ali tem que estar aberto para interação com o amparador, né? Ele vai receber intuição. Will, ali na página 9, na taxologia, você poderia falar ali sobre o item 2, gestão participativa burocrática? Tá. Esse é um item que, até dentro das teorias da administração, tem uma das teorias que é da burocracia. Tá? A burocracia ela é necessária. A burocracia é a organização, são os procedimentos mapeados, que a gente fala isso dentro da administração. Então, a partir do momento que você tem todos os procedimentos mapeados, fluxograma, cronograma, um mapa onde tem as decisões, quem é que vai tomar determinadas decisões, um formulário que tem para ser preenchido, isso é a burocracia. Tá? Isso é até saudável. Então, uma gestão participativa burocrática é aquela que segue os procedimentos. Inclusive, para a certificação, que é a ISO 9000, ela é um exemplo bem específico disso daqui. A ISO 9000 ela é uma certificação internacional que te atesta que você tem padrões de qualidade, padrões organizados. Isso tem que estar sendo mapeado para poder você receber essa certificação. Então, todos os teus processos são identificados. Isso que é uma ISO 9000. Então, isso é uma forma de gestão participativa burocrática, porque tem que envolver todas as pessoas para poder preencher um formulário. Então, isso é necessário. A diferença é que quando isso se torna excessivo, aí deixa de ser produtivo e passa a ser improdutivo. Tá? Aí é chamado isso de disfunção burocrática. A partir do momento que aquela burocracia ela se torna excessiva, que ocorre principalmente nos órgãos públicos. Né? Órgãos públicos cartório é uma coisa que eu até hoje não entendo para que serve cartório, que eu acho que a coisa mais inútil do mundo é cartório. Né? Hoje, com toda a tecnologia, podia ter tudo no computador, não faz o menor sentido. Uma época, no início do século XX, até fazia sentido, mas hoje, século XXI, ter cartório, reconhecer firma,
Não poderia estar na tela do computador, a gente olhar a assinatura e pronto, validar? Você poderia ter todos os terrenos, todos os documentos, todo no computador. Para que eu tenho que ir no cartório, depois eu tenho que ir na prefeitura? Aí é excesso de burocracia. É da época do Império, né? Cartório. Will, aqui na página 10, desculpe, na página 8, em paradoxologia, você pode explicar, aprofundar os 2 últimos paradoxos? O paradoxo da gestão participativa precisar do líder e o paradoxo da descentralização não prescindir da hierarquização. Tá, um pouco disso a gente estava comentando, essa questão da liderança. Mesmo você fazendo algo da forma mais democrática, a própria democracia direta, onde as pessoas têm condições de estar participando, a liderança é aquela pessoa que, de repente, vai promover isso. Então, em determinados momentos, tem que ter aquela pessoa que puxe a proposta, a maneira da administração para que aquilo possa acontecer. Então, o líder é natural, ele vai existir. Tá? A diferença é quando o líder se apega ao poder, não é esse o caso. Aqui nós estamos falando no sentido positivo. Tá? É o líder mesmo, aquela pessoa que está à frente do processo e que vai fazer com que as demais pessoas compreendam uma ideia ou se envolvam naquela ideia. Então, o líder ele é necessário. Agora, é um paradoxo, né? Porque a gente fala da participação, ou seja, uma gestão participativa, onde todo mundo poderia ter direitos iguais para tomar uma decisão. Só que você precisa ter aquela pessoa que vai estar à frente, às vezes é o conhecimento. Tá? Eu me lembro muitas vezes, determinadas reuniões, às vezes você tem a pessoa do financeiro que tem mais conhecimento, mais vivência também sobre aquela informação. Ela, naquele momento, ela se tornou líder. Tá? Ela é o líder daquele momento da decisão. As demais pessoas estão tomando consciência, estão se envolvendo, vão decidir junto, mas você tem o líder. Tá? Então, aí, só aproveitando do que você está falando, nesse caso, é uma liderança que considera mais as competências cognitivas e menos a questão funcional especificamente, né, do cargo. Não é tanto o cargo. Uhum. Na gestão participativa, talvez tenha que é necessário reconhecer mais isso, essas competências cognitivas, vivenciais. Né? Tem um respeito maior a isso. Né? Uhum. E o outro item que você colocou, o paradoxo da descentralização, não prescindir da hierarquização. Na realidade, a descentralização, não necessariamente você tem que ter a hierarquia, os cargos. Né? Ela pode ocorrer a participação independente disso. Às vezes aquela pessoa ela não tem o cargo, ela não é lá o coordenador financeiro, mas a ideia que ela vai trazer, que ela vai contribuir, às vezes é muito mais do que aquele coordenador. Então, a participação ela independe da hierarquia, tá? Que também tem relação com isso que você estava colocando. Tá? Na época, até comentando, já que a Cris colocou, nós fizemos um artigo em 2004, quando nós apresentamos um congresso de administração em Porto Alegre, pelo IPC. Na época, a gente fez um artigo sobre o colegiado gestor. Né? Na época, isso sempre me chamou muita atenção. O CAEC me chamou muita atenção. Eu participei do CAEC desde o início, desde 95. Mas, quando eu vim para cá em 2004, me chamou a atenção, no finalzinho de 2003, o holopensene de participação. Na época, o CAEC tinha esse holopensene, até o Loche era o secretário-geral, a Cris ajudou toda a construção do estatuto da associação CAEC. Isso me chamou muita atenção. Daí, quando a gente conversou de escrever esse artigo para o Congresso, eu me motivei porque eu vi que era extremamente importante essa questão participativa, do ponto de vista extrafísico. Não estou falando intrafísico. Extrafisicamente, tinha um holopensene de participação. Tá? Como tem aqui o tertuliário e outras ICs que depois foram surgindo. Eu acho que isso daí é muito, muito sério para a gente ter a manutenção disso. Né? Só aproveitando esse embalo da questão de colegiado gestor, a gente percebe que também esse movimento foi um movimento nacional, né? Que ele começou a crescer e parece que havia muito amparo em cima disso, né? Da questão de você tomar decisões em grupo. Agora, a estrutura ideal, o que você viu até agora, assim, no contexto, na experiência, em termos de colegiado, que seria uma estrutura ideal? Assim, temos, por exemplo, coordenador geral. Ter um ou ter dois, né? Coordenador departamental, ter um ou ter dois. Eu acho que na CCCI nós tivemos diferentes experiências. Tá?
É difícil afirmar qual é o melhor modelo. Até tem um momento aqui na argumentologia que eu coloco isso, que a questão do modelo ideal é uma utopia. As pessoas que estão ali atuando é que vai diferenciar. Você tem ICs aqui que é mais concentrado, e outros que exigem uma participação maior. O ideal, quando a gente tem aí 2 secretários gerais ou 2 coordenadores, é que você possibilita fazer uma alternância. Tá? Eu me preocupo um pouco com isso, e a gente ali na Apex nós tivemos alguns momentos de discutir, que eu sei que outras pessoas também têm essa preocupação, que na CCCI a gente tem que formar mais líderes. Se a gente quer realizar essa rotatividade, até no sentido de crescimento mesmo, de trazer uma pessoa com uma nova ideia para poder dar um gás novo, a gente tem que fazer esse modelo de uma forma que facilite essa passagem de bastão. Tá? Eu andei pensando um pouco sobre isso, na própria Apex nós só temos um secretário-geral, mas tem a possibilidade de ter o vice, de ter 2 pessoas que, conciliando o período. Diferente o ano da troca, que quando você corre a troca dentro de uma gestão e passa direto para uma outra pessoa, ocorre um gap de informações. E isso talvez seja interessante. Agora, tudo é experiência. Eu acho que nós estamos ainda experienciando. O que eu observei que na época a gente apresentou lá no Congresso foi sobre a experiência do colegiado gestor que foi implantado aqui. Na época foi implantado na Associação SEC. Foi a primeira IC que implantou isso. Onde as pessoas, você tinha a reunião executiva e se levava para uma reunião coletiva para que as pessoas pudessem participar. Dependendo do tema, quando é um tema muito polêmico, muitas pessoas participam. Às vezes, se o tema não é assim, a pessoa não percebe a atratividade, as pessoas participam bem menos. Né? Então, é uma questão da cenoura, né? O que vai atrair. Agora, o ideal é que as pessoas participassem cada vez mais, mas hoje o número de situações que tem na Conscienciologia, as variáveis, hoje são muito grandes. Agora, é importante a pessoa, cada um, olhar o seu papel, né? Se ela realmente está contribuindo como deveria contribuir. A gente observou também lá, até em Porto Alegre, né, quando a gente plantou a questão do colegiado também, que a participação conjunta fazia com que a pessoa se envolvesse mais. Se ela toma a decisão em conjunto, ela também se envolve mais no processo do fazer depois, né? Então, ela não é só um executor, ela é um tomador de decisão em conjunto. Acho que isso aí fortifica muito a questão da gestão participativa, né? O que é essa questão do tema, que a Laura estava colocando. Quais são os temas que cada vez mais as pessoas poderem participar? Tem temas que é fundamental que as pessoas se envolvam. Senão elas não vão ter o conhecimento, elas não vão se sentir participantes do processo. Tá? Já outras atividades já deveriam ser mais reuniões administrativas. Tá? Aí, se você leva isso para o coletivo, então fica o excesso de reuniões. Tá? Aí vem a burocracia, acaba desmotivando. Então, esse equilíbrio é que eu acho que ainda nós estamos amadurecendo em relação a isso. Agora, as principais decisões, elas têm que ser coletivas. Tá? Isso é inevitável. Eu acho que esse foi um ganho e é uma questão, não é só de levar para discussão, é uma questão de holopensene. Você está implantando um holopensene que as pessoas podem participar, as pessoas podem se colocar, discutir, discordar. Tá? É isso que eu acho, em primeiro lugar, né? Holopensene. Porque às vezes parece que dá mais trabalho, mas na real dá menos trabalho. Dá menos. Se você tem mais gente participando, você tem menos trabalho e você consegue dividir isso aí com o grupo, né? Isso. Que até deixa eu ver se foi no início, sinonimologia, no 4º item, empowerment. Empowerment quer dizer isso, é você fazer com que as pessoas se apoderem da proposta, do projeto, da ideia. Isso é empowerment. Tá? Assisti recentemente o filme Papillon. Na história, o personagem protagonista, apesar de reclamar a inocência da acusação de assassinato, é condenado à prisão perpétua e enviado para cumprir a sentença na costa da Guiana Francesa, próximo à Ilha do Diabo. A pena injusta, aplicada a inocentes, pode, na verdade, revelar o grau de culpa e interprisão do ponto de vista seriexológico? Poderia comentar? Sim. Agora, o melhor que você faz é ver o affaire Dreyfus, quer dizer, o caso Dreyfus, lá já faz mais de século, lá um negócio sério, que aconteceu na França, e eles condenaram um oficial que era judeu.
Aquilo foi caso real. E foi erro de muita gente junto. Então, aí é um problema que tem o passado, mas que envolveu a sociedade francesa num todo. Agora, ao ver Betógrafo, poderia comentar a interaciologia, página 8, primeira linha, a interação ganha-ganha. Nesse caso aí, ganha-ganha, porque quando você está em uma decisão coletiva, um trabalho coletivo, quando uma determinada pessoa ela se coloca, se posiciona, primeiro ela ganhou pelo fato de ela ter sido um assistente ali. Ela está atuando como um assistente. A partir do momento que ela começa a ter mais acertos, isso vai melhorando a sua ficha evolutiva pessoal. Tá? E outro, que o grupo também ganha com isso, porque as decisões se tornam mais acertadas. Né? Então, aquela pessoa que era para contribuir, ela contribuiu, o grupo sai ganhando com isso. Por isso que é um ganha-ganha. Então, quanto mais a gente está num coletivo e a gente possa participar, melhor para a pessoa, para aquele coletivo, para aquele grupo. Will, aqui na página 10, o último item, seria importante você aprofundar a natureza. Natureza. Não existem modelos administrativos à prova de natureza humana. Entretanto, modelos de gestão valorativos da consciencialidade, da cosmoética, da grupalidade sadia, do vínculo consciencial, priorizando o auxílio às inúmeras consciências, consciências e consciências, necessitadas de assistência e solidariedade. Contribuem para a expansão do autodiscernimento rumo à cosmocracia e o Estado mundial. Na administração, existem vários modelos de gestão. Tá? Modelos, eles são criados dentro de um contexto. Tá? Então, o modelo ele vai ocorrer mudança, vai ocorrer um avanço aí ao longo do tempo. Tá? Agora, aquilo que a gente trabalha, que a gente possibilite o crescimento das consciências envolvidas, isso se torna algo mais consistente e com resultados maiores na evolução, tanto pessoal como coletivo. Então, o foco, aí é que vem o nome, instituição conscienciocêntrica, ou seja, a consciência está no centro do foco, por isso que vem conscienciocêntrica. Então, o foco é a consciência, as instituições, todas as nossas relações, elas existem pelas consciências, pela interação, né? De nada, o resto, tudo é secundário, tudo é recurso que a gente utiliza. Uma empresa está morando numa cidade, está com uma determinada vestimento de roupa, está ganhando um salário, tudo isso é meio, é recurso. Agora, nós fazemos no nosso dia a dia, o tempo todo, é se relacionar com consciências. Então, criar isso numa empresa, num ambiente, numa instituição, com esse foco, a gente começa a ter um acerto maior do que é o prioritário. Então, o prioritário são as relações entre essas consciências. Aí é que vem um pouco dessa ideia que está aí. Tá? Letra B aqui, Jader. Eu achei interessante o tema, até me identifico bastante com ele. Eu queria só te perguntar uma coisa com relação à liderança. Eu vejo que o maior desafio numa empresa da Socim é você aliar os objetivos seus, pessoais, enquanto profissional, os objetivos de quem você está liderando e os objetivos da empresa. Então, você tem que casar tudo isso e trazer um diferencial para aquelas pessoas. Mostrar justamente isso que você acabou de comentar, que trazer essa ideia que a gente tem da conscienciologia para a Socim é um pouco complicado, mas a gente pode aplicar muito disso no dia a dia. Quando você traz essa visão de conjunto ampliada, mostrando que cada um tem uma responsabilidade social naquilo que faz, e tentando trazer tudo isso para o objetivo dela, né, para ver o quanto ela pode crescer, o quanto ela pode aprender e amadurecer com esse movimento, né, dessa gestão participativa, trazendo responsabilidade para ela. Como é que você aplicava, ou pelo menos aplica isso dentro do teu dia a dia? Né? Eu, no trabalho que eu tinha, eu tentava fazer isso. E eu percebi mudanças, justamente com essa mudança do Holopensene, que antes havia para
o holopensene mais é interassistencial, né? Então eu vejo que isso trouxe resultados positivos no empenho das pessoas com relação ao próprio trabalho que elas faziam. E você, como é que coloca isso no teu dia a dia, na empresa que você trabalha, naquilo que você faz? Eu acho que o maior desafio para quem está numa liderança é olhar as necessidades e os interesses da outra pessoa, ou pessoas, né, que estão envolvidas num determinado trabalho. Ou seja, a gente tem que tirar o foco de quem está num cargo, ocupa uma liderança, tirar o foco de si, e sim olhar as outras consciências. Por quê? Aí vem um pouco disso que você colocou. Às vezes a gente tem que fazer que o interesse da pessoa se amplie. De repente ela tem um determinado interesse. Tem muitas pessoas que às vezes querem ganhar aquele dinheirinho, quer comprar uma roupa, quer comprar um carro, né? É um interesse bem intrafísico, mas é um interesse daquela consciência. Não tá, é um interesse dela. O que a gente tem que fazer às vezes é jogar esse desafio um pouco maior. Qual o outro interesse que de repente eu posso lançar para que aquela pessoa consiga ampliar essa forma de visão de mundo, de propósito de vida, que ela consiga se ampliar e começar a ter outros interesses. A partir do momento que a gente começa a fazer isso, e as pessoas têm interesses, não é apenas materiais, qualquer consciência, independente do seu nível, ali do seu grau, ela tem interesses como consciência. A diferença é essa, a gente conseguir fazer essa leitura. Para isso não adianta, quem está ocupando um cargo de liderança, um dirigente, ele tem que sair de si para olhar as demais pessoas. Tem que haver um certo nível de perspicácia, né, para justamente fazer aquilo que você estava comentando ainda há pouco também, de ver quais são as peças mais adequadas, né, para determinadas funções. Então você pega aquela pessoa que tem um talento específico e dá uma responsabilidade, e no final das contas ela que vai ser importante naquela decisão. Mas a visão de conjunto sempre vai ser sua, né? Você na condição de líder, você está sobrepairando aquele processo. Aquela pessoa tem uma percepção, tem um talento específico, mas às vezes ela não tem a visão do todo. E eu vejo assim que a função do líder é justamente fazer com que aquela visão específica ela se amplie, para a pessoa também comece a perceber com maior amplitude o contexto. Daí ela se sente mais responsável pelo todo, e não só por aquilo que ela está fazendo. Eu vejo que é mais ou menos isso que a gente faz na gestão do ponto de vista um ponto que das ICs. Até para acrescentar aí na tua colocação, é importante identificar que um líder ou um dirigente, ele está dentro daquele momento, é um contexto. Tá? Naquele momento ele está com a visão de conjunto naquele determinado assunto, naquela determinada atividade. Pode ser que em outro assunto, outra atividade, seja outra pessoa que seja líder. Aí é que você faz a liderança. É a competência, né? Ele tem que identificar, ele tem competência e tem que saber aproveitar isso. O grande problema é quando a pessoa ela começa a subir o poder. Né, que ela deixa de perceber que não é isso, não é uma questão de momento, que aquilo é dela. Na hora que ela começou a verificar, não, aquilo é meu, eu estou tendo a visão de conjunto, eu vou ajudar tal pessoa. Aí ela já se torna um líder autoritário. O que é duro é o acerto. A gente tem que chegar no acerto para não haver erro. Vocês já viram falar que o Nero tocava música enquanto Roma pegava fogo? Vocês sabiam qual instrumento que ele tocava na ocasião? Harpa, lira. Era lira, mas tem um monte de gente que fala que era violino. Agora, o violino foi inventado 15 séculos depois. Ele não havia naquela ocasião. O violino é do século XVI. A lira já existia no primeiro século. Então, veja, a gente precisa de ter competência naquilo que faz. Conhecer as coisas, saber como é que é. Entende? Ainda bem que ninguém falou que era violino, porque senão a gente soltar os cachorros, não é isso? É lira. Ele tocava lira. Agora dizem que a mãe dele também está pegando fogo lá, né? Eles falam assim, né? É seu povo. Né? É o Calígula. Will, eu queria que você entrasse numa situação seguinte, como é que você pode, com a sua experiência, ajudar um líder que ele é centralizador para ele chegar nessa condição? Porque uma das questões que eu acho que tem uma complicação aí é a questão de administrar as vaidades. Porque a partir do momento que você começa a fazer uma gestão participativa, uma pessoa dá uma ideia, a outra dá uma ideia, aquela ideia não é aceita e a pessoa fica melindrada. E eu já sei de caso, até na história, no Empretec, no Sebrae,
consegui atuar lá, pude atuar lá, que tem empresários executivos de alto nível que se comportam igual criança, emburrece e sai, não quer mais, sai da sala, aquela coisa de criança mesmo, que a pessoa não evoluiu, não tem maturidade para isso. E às vezes causa até um problema na empresa. Então, o líder, além de todas as habilidades empresariais, essa questão de trabalhar com os melindres, porque uma reunião participativa, nem sempre vai ser aceita a ideia daquela pessoa que está fazendo, botando energia naquilo. Às vezes, para ele, a ideia vai revolucionar a empresa, mas o grupo percebe que não é o ideal aquilo. Esse é um caso, né? E tem o outro também do líder, que é o líder ditador, se é que a gente pode chamar assim, que a propensão dele para jogar a culpa dos erros nos outros é muito maior do que o líder participativo, porque ele somatiza aquilo com todos. Já o líder centralizador, quando ele erra, na maioria das vezes ele não assume aquilo, ele ainda joga para alguém ainda. Em vários momentos aqui do verbejo que estou colocando, até na taxologia tem um item, que é deixa eu ver aqui, que é o 13, gestão participativa e interassistencial. Tá? A gente tem que lembrar que nessa relação coletiva é uma relação consciencial onde a gente começa a realizar assistência. Ou, pelo contrário, a pessoa acaba tocando lenha na fogueira. A gestão participativa, ela tem que ser assistencial. Tá? Então, em alguns desses casos que a pessoa fica com melindre, teve uma falha na condução, não se assistiu às consciências que estão ali. Tá? A pessoa até pode não ter concordado com uma decisão, tá? Tudo bem, mas teu papel como ali a pessoa que está participando daquele processo coletivo é tentar assistir as consciências. Tá? Então, a gestão participativa, além das decisões, é na questão assistencial. Às vezes, você está numa reunião de tomar decisão, eu já vivenciei isso, às vezes entrar um processo de assédio mesmo e pegar uma determinada pessoa. Você tem que conduzir, fazer com que a pessoa às vezes vá entendendo aquela linha de raciocínio. Não, digo assim, mas o foco de quem está fazendo essa ação é um foco de assistência, de estar ajudando. Aí você consegue atender aquilo ali. Eu concordo plenamente, estou dizendo para você que aquela pessoa que ela já tem uma tendência à ditadora, ela vai ter que passar por mais essa situação. Porque para ele, falou assim, amigo, decidiu aqui todo mundo, eu não estou falando de uma maneira mais assim ostensiva, né? Mas o resumo da reunião é o seguinte, essa ideia que vai valer e acabou. Aí 2 ou 3 vão porque ele já tinha uma tendência já de decisão peremptória. Ele está passando uma fase para outra, quer dizer, mais um problema para ele administrar, que ele vai também ter que chamar todo mundo, porque amanhã ele vai precisar da ideia do outro. Hoje não foi acolhida aquela ideia, mas se a pessoa tem um potencial, ele não pode descartar aquela pessoa que é um especialista em determinado assunto, tem uma visão de conjunto, que naquele momento não foi aceita. Né? Então é mais uma habilidade que ele precisa desenvolver, saber lidar com as pessoas e os seus melindres, porque faz parte do ser humano isso. Né? Nesse caso aqui, esse tema, administração participativa, ela nasceu na administração em 1927. Ou seja, não é algo novo. É algo já tem muito tempo. A questão é a dificuldade das pessoas entenderem e implantarem isso dentro da administração. Tá? Esse é um tema, a administração participativa é considerado um dos temas mais inovadores da administração. Tá? Por quê? Porque tirou o foco da empresa, que na época o início era a administração clássica, foco só na produção, na forma de gestão como uma produção, e passou a ser... o foco ser as pessoas que estavam envolvidas no processo. Só que isso é algo que envolve a maturidade das consciências que estão envolvidas naquilo ali. Tá? Então, se você pega uma pessoa que ela é autoritária, aquilo é do temperamento dela. Ela, para mudar esse temperamento autoritário para um temperamento participativo, muitas vezes isso vai levar tempo, às vezes a pessoa tem que ter um aprendizado na vida dela que faz com que ela repense aquilo, que é uma reciclagem. Isso não é tão simples. No nosso caso aqui dentro da Conscienciologia, a gente já tem maturidade. Nós muitos casos aí, as pessoas que eu já observei que têm temperamentos autoritários, as pessoas já estão se liberando disso. Elas já estão no momento que elas estão amadurecendo isso. Então, quando a gente olha na Socin, é um pouco diferente esse olhar. Tem casos, são pessoas
que elas são autoritárias. É claro, não vai mudar o temperamento tão fácil. Eu já vivenciei vários casos de empresas que as pessoas não querem expor, não ter transparência nas informações. Eu atendo instituições de ensino que eu tenho que fazer isso, eu tenho que expor as informações. E eu falo para o reitor, pró-reitor, mantenedor, ó, vamos colocar a informação de forma clara, porque é a maneira de envolver as pessoas. Se a gente não colocar de forma transparente, a gente não vai, as pessoas não vão compreender e não vão participar. Só que isso, quem tem um pouco mais de lucidez e mais maturidade, vai percebendo isso. Agora, na SOCIM, tem pessoas que vão levar um tempo a mais, a gente também não pode se iludir, porque já é algo antigo da administração. Por que as pessoas não fazem isso? Né? Tem pessoas ainda que trabalham de uma maneira da administração clássica, tá? Que é um sistema totalmente como se fosse máquina. Tá? McDonald's é um exemplo. As pessoas lá, os funcionários, são como se fosse máquina. Tem tempo para tudo. Tem tempo para fazer o lanche, tem tempo para andar, tem onde pode caminhar. É como se fosse máquina, robô. E não é isso. E tem o participante também, que ele é a favor das gestões participativas, desde que aceita a ideia dele, né? Sim, aí não é participação. Entendeu? Não, desde que aceita a minha ideia seja sempre acatada, e aí eu concordo com a gestão, né? O importante é quem vai tendo esse conhecimento e a maturidade, é saber mostrar isso para a pessoa. Aí você começa a fazer assistência, você começa a fazer TAS. Você faz a outra pessoa repensar a maneira como ela está administrando. Tá? Isso é interessante, você começa a mostrar para a pessoa o outro lado, como que pode ser feito de forma diferente. Aí a pessoa para e presta atenção no teu exemplo e ela aprende. Tá? Isso é a questão de postura. Tá? Will, aqui no ar, tá ligado? Eu acho que não, mas estou escutando. Ligado, agora tá? Estava ligado. É na primeira folha, na fatologia, de baixo para cima, quarta linha. Fala esse fato de toda pessoa exercer algum tipo de liderança. Qual é a ideia que você quer eu comentei isso bem no início, tá, Tânia? Eu sou retardatária. Toda pessoa, dependendo do momento, aí do conhecimento que ela tenha, da maturidade que ela tenha, ela vai exercer liderança. A liderança não pode ser confundida com cargo. Tá? Não é cargo. Liderança é a pessoa estar, naquele determinado momento, ela estaria à frente do processo. Isso é o líder. Tá? É diferente de cargo. Muitas pessoas têm cargo e não são líderes. Tá? É bem diferente uma coisa da outra. Então, qual é o momento? Às vezes, naquele momento, aquela pessoa que ela está contribuindo com a ideia. Tá? Eu lembro que na Aracê, a terminologia que se usava era bola da vez. Né? Tem pessoa que é a bola da vez naquele momento, é o líder naquele momento. Tá? Muito obrigada. Okay. Eu queria que tu falasse um pouco da importância da Glasnost na gestão participativa, para evitar conflitos, fofocas, conversas de corredor. O que eu já observei, principalmente aqui no nosso caso, nas ICs, quando você tem Glasnost, a transparência, não é apenas de informação, é de pensene, né? Envolve a informação que está ali no pensamento, mas envolve sentimento, envolve energia, as coisas têm que ser transparentes. Se uma pessoa não gostou, ela expõe aquilo que ela não gostou. E não ficar com uma mágoa, ficar com ressentimento, ficar pensando mal por trás, em outros momentos, falando com uma outra pessoa. Tá? Então, a Glasnost faz com que o holopensene seja mais aberto e mais transparente. Né? E não fique nada escondido, ou seja, olhar para uma pessoa, saber o que ela está pensando, ou seja, ela conseguir expor também isso daí. Quem faz isso, faz tanto nas colocações, na maneira de pensar, num texto escrito, faz isso na energia, quando vai trabalhar com energia. Você percebe que a pessoa ela é aberta, ela é transparente. Se a pessoa tem a esconder, isso dá muito mais trabalho, desgasta muito mais e prejudica muito mais o coletivo. Quanto mais transparente, melhor. Mas como é que você pensa assim que a instituição ela pode ajudar nessa cultura da Glasnost? Uma das técnicas que até nós utilizamos na Apex é fazer com que situações coletivas, grupais, envolvam as pessoas que estão ali.
Então, se alguém vai falar sobre uma determinada pessoa, que coloque os envolvidos, né, presentes na reunião, que se coloque. Né? Cariação também é uma forma, ou seja, algo errado, se coloca... inclusive, esse conceito da Glasnost surgiu principalmente naquela época da Associação CE, que tinha cariações, ou seja, a pessoa que fez uma coisa errada se colocava coletivamente. Uma informação que envolve o grupo se coloca coletivamente. Né? Se é uma particularidade pessoal, se conversa com a pessoa ali para tentar ajudar a assistir. Mas se é coletivo, ela deixou de, digamos assim, afetar só ela. Ela está afetando todos. Então, se coloca da maneira mais transparente possível. Então, se é algo coletivo, coloque as pessoas do grupo envolvidas no processo. E se fale tudo, sem melindre, sem... Tudo bem, às vezes a pessoa pode discordar de uma ideia, pode achar que o que ela está fazendo está correto, mas a partir do momento que a gente coloca de forma transparente, as pessoas vão poder dar suas contribuições. Às vezes aquela pessoa não está vendo um outro lado. O problema é quando a pessoa se fecha. Aí ela já é o oposto da Glasnost. Às vezes ela fica totalmente fechada na maneira de pensar, na maneira de agir. Aí não tem quem ajuda, não tem como ser ajudado. A Glasnost é algo que até os amparadores conseguem ajudar, né? Via intuições, ideias. Só mais uma pergunta ali na parafatologia, que você coloca o desassédio dos gestores, o desassédio grupal, né? Você poderia falar de algumas técnicas, assim, como é que você faz esse desassédio? A Glasnost é uma forma de você fazer o desassédio no grupo, né? Uhum. Que você desassedia aquilo que estava mal parado. Mas você pensa em outras coisas assim que você poderia compartilhar? No caso aí do gestor, ele tem que ter tempo para pensar naquilo que ele está trabalhando. Então, se ele está à frente de uma IC, ele tem que ter alguns momentos que ele tenha, além de trabalhar nas atividades da IC ou da empresa, onde que ele esteja, momentos para refletir sobre aquilo que ele está fazendo. Tá? E nesses momentos de reflexão, vão vir ideias para ele tomar uma determinada decisão, vem ideias para um determinado projeto. Então, se a pessoa cria esses momentos de reflexão, sendo um gestor, estando na frente de um projeto, ela vai conseguir ter essa abertura para que os amparadores possam atuar. Tá? Esse é um dos principais itens, tá? Um desassédio dos gestores. É lógico que ainda tem a questão energética, que ele está trabalhando com energia, ele vai ficar mais equilibrado na relação coletiva, isso é importante. Tem outras variáveis, mas se essa pessoa tem momentos para ela estar repensando, vão vir essas outras ideias para ela. O problema é quando a pessoa não para ficar refletindo. Ela fica o tempo todo no trabalho, fica como se fosse ligada no trabalho o tempo todo. O amparador não vai conseguir chegar para dar ideia, né? Porque a pessoa está ali o tempo todo. Ela não chega... Será que o que eu estou fazendo está certo ou está errado? Será que o que aquela determinada pessoa me disse, será que aquilo lá é interessante? Será que, de repente, aquilo que ela falou está correto e eu estou errado? A partir do momento que você tem esses momentos de reflexão, você deixa isso transparente. O Denilson, aqui. Tem uma questão para você também, para o professor Valdo. No contexto da gestão hoje, vamos dizer, da nossa MaxiProex, eu sei que ela é um pouquinho over nesse sentido, tá, Edenilson? Mas no contexto da gestão hoje dos projetos, por exemplo, a Cognópolis Foz, as várias ICs que a gente tem, a MaxiProex grupal, como os amparadores se relacionam com a gente, ou tentam se relacionar, até que ponto eles às vezes chegam a interferir em algum processo, nessa gestão grupal, vamos dizer, participativa da MaxiProex, ou seja, o problema multidimensional, não só intrafísico, não só o nosso de consim. Eu parto no princípio de que todo líder tem um amparador de função. Quanto maior número de pessoas que ele assiste, mais ele é assistido. Então, por aí você tira suas conclusões. Um governador tem aquele que olha lá o palácio dele. Entende? O prefeito tem aquele. Agora, o problema é que a maioria dessas pessoas não tem ambiente, elas não se predispõem a receber inspiração desse amparador de função. E eu vi isso muito de perto com o Brizola. Por isso as coisas dele nunca chegou, ou nunca chegaram naquela meta que ele queria. Chegaram perto, mas não chegaram tudo, porque ele não seguia orientação de nada.
era muito autocrata dentro das condições dele. Por exemplo, professor, às vezes a gente está tentando tomar uma decisão, no meu caso lá em relação à reaprendência, a gente está coordenando o trabalho lá, e às vezes você sente um banho de energia, você sente o campo, você pensa, poxa, tudo parece referendar a decisão. Pois é, predisponha que eles te dão inspiração, eles vão te dar intuição do que fazer. Agora, o que mais a gente pode fazer para facilitar isso? Eu entendo de a gente se abrir, tudo energia, tem algo que... melhorar o ambiente, pensar positivo e fazer tábula rasa para receber ideias. Essas coisas ocorrem. Eles ajudam muito. E atualmente aqui, por exemplo, as instituições estão sendo muito assistidas. Aumentou muito a nossa assistência. Até o LOS está recebendo assistência, já pensou? Agora, uma preocupação que eu acho que o William tem, que eu já tive uma oportunidade de a gente estar conversando, é às vezes a questão de ter voluntários para fazer as atividades. Tá? Assim, antes aqui a estrutura não existia nada. Tá? Eu pelo menos vivenciei isso. O como cresceu e como as pessoas se envolveram. Eu lembro que no início do CAEC, eu tinha projeções onde eu via o número de pessoas envolvidas no processo. A gente participava, às vezes, conversando, chamando, explicando um determinado projeto, na época que a gente estava trabalhando no CAEC. E na época eu já pensava, pô, esse negócio vai ser grande. Eu não tinha a menor noção, né? A gente estava aqui em poucas pessoas, tinha 15 pessoas, 20 pessoas, né? E o negócio foi se expandindo, foi crescendo. O que eu observo da Conscienciologia tem muito isso. Eu acho que a gente ainda pensa pequeno. A gente tem que começar a perceber mais extrafisicamente e aí realmente interagir com o amparador. Esperar, ver as intuições, que tem muita coisa para ser feita. Vai ampliar muito ainda. Uma vez aqui no início do CAEC, apareceram as pessoas que era uma caravana, uma comitiva. Eram 19 pessoas. E agora elas queriam ir lá nas cataratas. Então a turma estava muito preocupada, porque as cataratas, o negócio naquela ocasião então era mais perigoso um pouco, estava andando lá. Então eu falei assim, o jeito é cada um seguir cada um, marcação por homem. Eles foram olhar, tinha 19 pessoas aqui no CAEC, as 19 acompanharam 19. Não sobrou ninguém aqui, ficou sem ninguém, porque não tinha mais gente. Agora, todo mundo trabalhava aqui, eram 19 pessoas. Foi aí que me chamou a atenção, nunca pude esquecer esse número. Isso foi logo no início, 90 e poucos. Agora, a gente faz força. Eu era um dos que estava acompanhando, que tinha cada caso que aparecia. Você comentou a questão do surgimento, né, da gestão participativa oficialmente, pelo menos nos moldes de hoje, em 1927, não é isso? Isso, dentro da administração. Tá? Porque a gente pode até ir mais atrás em relação ao próprio Conselho dos 500 que havia na Grécia. A estrutura do Conselho dos 500 é a gestão participativa, né? Sim. Então, quer dizer... democracia direta. A democracia direta. As bases. Então, de uma forma ou de outra, acho que aqui todo mundo já teve essa experiência, de alguma maneira, da própria democracia direta e também a condição da gestão participativa, né? Quer dizer, pelo menos as pessoas que, de alguma forma, acham que estiveram na Grécia, participaram daquilo tudo, podem ter vivenciado também essa condição da gestão participativa. Sim. Eu coloquei aqui o Conselho dos 500, a proposta da democracia direta, que tem uma relação total com isso. Estou perguntando aqui para você, Alver Betório, poderia comentar sobre o Conselho dos 500, como atrair os voluntários mais maduros para participar? Eu acho que é Chegou em cima do lance essa. Eu vejo que é um desafio, que as pessoas estão solicitando aí a participação. Eu, assim, olhando hoje a estrutura da CCCI, eu acho que nós temos que repensar um pouco as competências dos órgãos. Tá? Eu acho que tem que ficar mais claro qual é a competência. Porque o Conselho dos 500 ele é uma estrutura, até na Apex, a gente colocou no jornal da Apex, que a gente quer apoiar a proposta, a gente fortalece, a gente incentiva os voluntários a estarem indo para lá. A questão é qual é o tema que está sendo discutido, qual é a função. Eu lembro que na Unicim a gente chegou a discutir um pouco sobre isso, na gestão um pouco anterior. A gente tem que definir mais claro as competências. Então, tem o Conselho das ICs, tem
qual é a competência, para que vai se tomar a decisão, para quê, qual é o assunto, né, a pertinência. Aí eu acho que vai ser um atrativo. Uma das... Alberto Betógrafo. Poder completar nisso, professor? Essa semana a gente teve reunião na Unicim com a equipe do Conselho dos 500, e um dos pontos que a gente discutiu foi exatamente isso. Qual é a abrangência, qual é a função dele? Para a gente poder envolver as pessoas e ter clareza da estrutura, porque a Cognópolis ela está crescendo e está ficando complexa. Então, a gente tem a Unicim, tem a IEC, tem o Conselho dos 500, tem a Associação de Amigos da Cognópolis, ou seja, tem uma série de estruturas que elas têm que estar mais ou menos que organizadas, né? Então, a gente quer apoiar também, dando força, e conscientizar os voluntários da Cognópolis em relação à importância de participar do Conselho dos 500, da consciência política nas decisões que nós vamos tomar aqui, que é um balão de ensaio, como o professor Valdo diz, um balão de ensaio do Estado Mundial. Né? Agora, escuta essa. Alberto Betógrafo. Na condição de conscienciólogos, podemos estar envolvidos em pelo menos 3 cenários diferentes quando tomamos decisão em um grupo. Todos são conscienciólogos, sejamos o líder daquela tarefa ou não. 2, somente você é conscienciólogo e os demais não são, sendo que você é o líder da equipe. 3, somente você é conscienciólogo, mas não é o líder da equipe. Poderia comparar a participação nas tomadas de decisão nos cenários citados, enfocando a lucidez maior a favor da PROEX grupal e as dificuldades de atuar em cada caso? O que tem nessa relação, quando você está envolvendo todos são pessoas da Conscienciologia, tem determinados conceitos e ideias que vão ficar de uma forma até mais clara e você pode promover o envolvimento das pessoas. Tá? Então, de repente, tem lá um amparador que tenta ajudar aquele grupo. Às vezes você tem lá 2, 3 sensitivos que vão conseguir perceber esse amparo e vai ter a ideia e essa pessoa consegue transmitir. Tá? Esse é um diferencial. Quanto maior o número de pessoas que trabalham com energia, que trabalham com a sensibilidade da soltura do holossoma, a pessoa facilita essa interação com o amparador. Tá? Isso é um ponto. O outro ponto, colocou que quando você é um líder, que está ali, é um conscienciólogo, e as demais pessoas não são. Teu grau de responsabilidade é muito maior. Né? Para mim, qualquer pessoa que tem acesso e conhecimento da conscienciologia tem muito mais responsabilidade onde está. Tá? Quanto maior o conhecimento, maior maturidade, mais vivências, mais responsabilidade a pessoa tem onde que ela se encontra. Você não pode fazer algo que possa ser um estupro evolutivo. Você, de repente, promove uma discussão, traz uma ideia que aquele grupo de pessoas não vão conseguir compreender, eles não estão maduros para aquilo. Aí eu volto a comentar aquilo que eu tinha falado um pouco antes. Tem que escutar as pessoas, tentar entender as demais pessoas. Você tem que olhar os interesses delas. E fazer com que, aos poucos, a pessoa amplie aquele interesse ou veja com uma outra variável. Mas não dá para querer que aquela pessoa passe a entender conscienciologia, que está longe disso, entender a evolução consciencial. Tem gente que não vai entender. Tá? Não adianta você ficar expondo isso, não vai entender. Tá? Então, você tem que saber identificar qual é o interesse. Para determinadas pessoas, uma mudança simples, para ela pode ser muita coisa. Então, você tem que promover isso. E quando você é um conscienciólogo e não é o líder, você está naquele meio, tem maneiras de estar ajudando. Tá? Você pode estar sendo uma pessoa mais lúcida naquele momento. É importante não se omitir. Observa algo que está errado, pelo menos faça a sua parte, está se posicionando. Olha, isso está acontecendo, eu não concordo, eu acho que isso daí vai prejudicar tais pessoas. Se posicione, evite erros, que de repente são erros que vão envolver outras consciências. Então, aí você tem uma responsabilidade grande de posicionamento. Tá? Além no caso, aí você não é um líder naquele momento. Tá? Acho que foi uma... Alberto Betógrafo. Recentemente assumi a coordenação do financeiro do Centro Educacional do IPC Rio de Janeiro. Um dos nossos desafios é implementarmos um sistema de orçamento participativo onde todos possam dar suas opiniões e sentirem responsáveis pelo sucesso da instituição.
Vejo que ainda há uma visão muito religiosa quanto à gestão financeira em ICs. Como você acha que devemos abordar a questão da necessidade de resultados financeiros para se gerir uma IC e assistência a ser prestada? Dentro dessa visão de gestão participativa, como conscientizar os voluntários? Tá. Dentro dessa questão do orçamento, tem muitas pessoas que têm dificuldade de entendimento da área financeira. Tá? Então, tem pessoas que têm dificuldade de matemática básica. Às vezes a pessoa entender o orçamento é um passo para algumas pessoas que leva um certo tempo. Tá? Agora, entender metas, aí fica mais fácil. Se você trabalha com indicadores, então você está tendo alguns resultados financeiros. E traçar a meta para as pessoas, isso é mais fácil de entendimento. Então, é um caminho. Tá? Você envolver as pessoas na questão orçamentária através das metas financeiras. E não querer que a pessoa entenda tudo do orçamento, que às vezes você vai até assustar e as pessoas não vão querer se envolver. Agora, a meta, ela se torna um fator motivador. Então, as pessoas alcançarem determinada meta. É o melhor caminho. Este verbete se encaixa no proto-estado mundial, principalmente quanto ao serviço público. Existe curso intensivo que dê ênfase ao Estado mundial? Eu ainda não fui no curso intensivo desse. O que eu já observei, assim, tendo projeções, é que extrafisicamente ocorre uma participação muito grande. Então, aí vem essa questão participativa, que ela ocorre multidimensionalmente. Agora, se tem curso intensivo específico, aí o Valdo, se tiver experiência... Não, aí quem sabe é a Fabiana. Eu acho que deve ter, né? Acho que deve, por lógica, por inferência. Não, eles falam, por causa do processo do universalismo. Álvaro Betog, poderia explicar na tecnologia, página 7, 6ª linha, a técnica da Max ProEx? Tá. Essa questão da Max ProEx, isso daqui não é uma técnica definida, já construída. O que nós estamos fazendo, a própria Conscienciologia, é construir isso. Né? Que são pessoas envolvidas numa determinada tarefa, que é a expansão de uma ciência, de um conhecimento. Isso você tem vários recursos aqui dentro da Conscienciologia que estão relacionados com isso. Tá? Agora, não é uma técnica simples, algo que tenha uma planilha, um livro específico somente sobre isso. Isso não tem. Eu acho que a própria pessoa entender a Conscienciologia, ela já vai entender um pouco disso. Né? Criar os mecanismos motivadores das pessoas virem, as pessoas se identificarem uma determinada tarefa com a sua ProEx, e ela dentro daquele papel grupal. Isso já dentro da Conscienciologia já vem sendo feito, né? Que é essa técnica da Max ProEx. Eu acho que é o melhor exemplo aí que eu poderia dar. Will, aqui seguinte, o teu verbete ele aponta muito para essa cogestão, não fala esse nome, mas vamos dizer, ele aponta para a democracia direta. Uhum. Agora, eu te pergunto o seguinte, na Apex existe democracia direta funcionando internamente? Tá. Nós temos nas políticas nossas a proposta da democracia direta. Isso faz parte até do estatuto, tá? da Apex. É a nossa proposta fomentar isso e criar isso dentro da Apex. A gente tenta criar um espaço onde as pessoas possam se colocar, se posicionar. Isso a gente tenta fazer dentro da IC da melhor maneira. É lógico que a gente tem muitas situações que a gente não acerta sempre também. A gente ainda está amadurecendo em relação a isso. A gente está para fazer a troca de gestão, ocorreu isso na mudança, né? Quando saiu o Loche, entrou eu, não foi democracia direta, né? Foi falta de opção. Eu tenho o Jarbas, ele comentou como que era? Foi o olhômetro direto. Heterohabilitação extrafísica. Na eleição... Eu acho que ocorreu isso, foi heterohabilitação extrafísica. Na eleição não houve, né, então? Porque eu estou vendo que nas... É aquela eleição que não tem opção, né? Nas ICs que eu conheço não há eleição por democracia direta. Por quê? Pela escassez de pessoas. Por escassez. Chamada chapa única. Isso é uma... Chapa única. É uma realidade que nós temos. Não é o ideal, a gente sabe qual que é o ideal.
Mas vocês tá? Eu acho que uma coisa é você saber o ideal e aquilo que é possível. Mas vocês têm intenção de futuramente fazer isso. É a chapa única entre chapas. Chapas é o cara que é chapa do outro. Porque aqui eu já vi falar muito do Conselho dos 500, está necessitando de uma maior participação, que eu participei já do Conselho dos 500. Quando tiver reunião, eu quero saber se você vai lá ou não. Eu vou, porque eu já fui do Conselho, né? Agora preciso continuar. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Valdo. Sim. Professor, ali no seu verbete, página 24, você escreve lá do autopolineurolecticologia. A primeira vez que você usa essa palavra? Primeira vez que você escreve ela? Já foi usado, já foi usado, sim. Muito que legal. É o polineuroléxico. Você, seu. Você tá consegue com... Você gostou da palavra? Gostei. 500 pratas. Tá. Então aumenta para 1000, aproveita e explica aí esse tópico. Não, mas você entendeu tudo que está falando aqui, né? Os autodicionários cerebrais. O que você quer mais? A relação direta com o processo dos 7 itens da harmoniologia. Sim, a harmoniologia depende muito disso, porque se uma pessoa não tem bom dicionário cerebral, ela tem pouca competência intelectual, tem pouco conhecimento, a cognição é pequena. E outra coisa, se ela não tem muito dicionário cerebral, ela tem dificuldade de comunicação. Se ela tem dificuldade de comunicação, ela não é boa em matéria de harmonia onde ela vive. Entende? Olha só as conotações do caso, uma coisa que puxa a outra, mas tem sua razão. Agora, eu estou falando aqui de tudologia, cosmossíntese evolutiva, por isso que tem que entrar por atacado, é o atacadismo consciencial no caso, né? Professor Valdo, eu fiquei pegando o gancho aí do verbete, do dicionário. Eu queria que o senhor explicasse, ou pelo menos aprofundasse mais a conclusão aqui, porque depois que eu li os 7 itens, eu fiquei preocupado com a pergunta aqui, com a afirmação, na verdade, né? Se com relação à inteligência evolutiva, né? Como é que é? Não, é que assim, eu vi aqui que se você não alcançou, se a pessoa não alcançou tais níveis de harmonização no micro-universo consciencial, é porque ainda ignora a inteligência evolutiva. Aí eu li 7 itens aqui, eu fiquei um pouco preocupado, porque eu acho que eu ainda não cheguei nessa condição. Mas olha, a inteligência evolutiva varia demais quanto ao percentual de lucidez de pessoa para pessoa. Agora, veja, no caso aqui que nós estamos falando, é quando a pessoa ignora mesmo, ela não sabe como é o arcabouço da evolução que dirige, governa o cosmos. Ela não tem ideia. Nós aqui já temos ideia. O processo da série X, o processo vamos dizer, o processo de evolução da consciência, a escala evolutiva das consciências. É que eu tinha entendido que era ter esses 7 itens já bem consolidados. Vamos ler aqui, vamos ler para a gente ter uma ideia. Em conclusão, se a pessoa não alcançou tais níveis de harmonização no micro-universo consciencial, é porque ainda ignora a inteligência evolutiva, ou porque sofre da alta desorganização consciencial. Ambas as reações evidenciando baixo nível de manifestação evolutiva. Então, veja, a automanifestação evolutiva, ela pode ter um nível elevado ou um nível baixo. A pessoa pode ter muita lucidez ou não. Agora, o que manda nisso é justamente a inteligência evolutiva. Agora, veja, eu falo aqui qual a caracterologia, depois a aplicação e depois eu chego na conclusão. Agora, a coisa mais séria é a argumentação. A princípio, o pré-serenão, homem ou mulher, já pode aplicar essas 7 megaconquistas harmônicas da evolução consciencial sem qualquer medo de errar. Ele não precisa ter receio de errar, que ele vai acertar. Agora, você viu quais são, né? As 7, com calminha. Você deve ter alguma coisa dessa, você não está assim alguma tão coisa fora. Deve ter. Não, eu acho. Precisa a gente ver o quê, né? Mas você deve ter. Autodidatismo ininterrupto. Você é um cara que estuda muito. Então, ó, essa primeira você já ganhou. Eu marquei um ponto já. Está 6-1. Precisa de ver o resto agora. Autopesquisa permanente, aqui ó, a 6ª é quase uma continuação disso. Entende? Agora, a auto-hiperacuidade contínua, para isso é preciso ter o discernimento, imperturbabilidade, a incorrupção. Essa aí exige mais umas 4, João. Por isso que eu disse que eu fiquei preocupado.
É terrível, mas é factível, está na mão da gente. Professor. Pois é, a 4. Autoimperturbabilidade reiterada. Então, como é que foi? Esse ano, por exemplo, nós estamos no mês de maio. Você já subiu as tamancas, não é isso que o povo fala? As paredes, não é isso? Alguma vez? Você teve algum surto? Aqui também é contínuo. Mais brabo? Só pergunta aqui. Acho que um só. Menos. Professor. Essa reiterada, o que ela significa contínua também? Essa não, que se repetiu. Então ela está continuando. O desenvolvimento dela é ininterrupto. Primeiro, eu queria fazer uma colocação. O Brasil está sendo o último, ou um dos últimos, a fazer a Comissão da Verdade, que o senhor viu aí, né? E parece que no mundo inteiro já rodou isso. Então, eu queria saber a sua opinião sobre dois aspectos. Sobre o para-direito e a reurbanização. O senhor sabe o que é essa Comissão da Verdade? Foi criada em Brasília para, acho que 40 e poucos anos, sobre as mortes e os crimes da ditadura. Sim, eu sou favorável a isso já ter sido feito logo depois da Redentora, quer dizer, da chamada Revolução. Então, isso já devia ter sido feito imediatamente. Então, eu digo assim, pelos olhos da reurbanização e do para-direito, isso ajuda muito na questão? Vai ajudar de qualquer maneira. A gente não deve deixar as coisas ocultas. Não, porque ninguém vai ser punido, vão só levantar. Não, mas não interessa. Discutindo, a coisa fica mais explícita. Né? Já ajuda. O Brasil é um tal de acobertar as coisas que é uma loucura, que é a técnica do panjudaísmo. O segredo é a alma do negócio. Isso é terrível, é negativo. E o gozado que vai pegar um pouco do governo Sarney. Isso que eu achei interessante, e ele estava lá, né? Quer dizer, foi até o governo Sarney. Uma das coisas piores que ainda existe no Brasil é a censura implícita. Ninguém fala para censurar, mas as pessoas censuram calada, tacitamente, sem uma falar com a outra. Aquilo não interessa, eles abafam. É a lei da mordaça. Então, mas agora, na Argentina, parece que teve também, alguns anos atrás. Mas as mães da Praça de Maio... No Chile foi a mesma coisa. Aquele processo continua. Lá, a Operação Condor, foi a mesma coisa. Então, eu digo, mas as mães da Praça de Maio ainda continuam lamentando, continuam, quer dizer, ajuda, mas ainda tem o povo que fica puxando. Mas é bom falar essas coisas, não deve deixar esconder, não. Esse negócio agora tem muita, conforme o governo, tem muita hipocrisia demais, né? Você quer maior hipocrisia do que na Rússia? Aquele cara lá que fica dominando lá, acabou lá o Império Soviético, tem agora o Império da Inteligência de Tapiação, esse Putin. Saiu na revista Novo Czar da Rússia. Então essas coisas são terríveis. Por exemplo, esse cara lá da Síria, né? Aquele que... O Assad. Que estão querendo abaixar o cara, mas não tem jeito, né? E assar, eles querem baixar e assar o cara, mas não conseguiram, porque ele está muito forte dentro das coisas que ele fez. Então o senhor acha que vai ajudar isso de uma maneira geral, a comissão, porque parece que são pessoas idôneas ali, são pessoas da sociedade. Eu sou favorável à democracia direta e, portanto, à liberdade de expressão. Quem é favorável a isso acha que tudo deve ser posto ao público. É o jeito. Esse é o caminho. A harmonia pode caminhar melhor assim. E Glasnost. Por exemplo, já pensou quanta coisa não tem escondida lá no Senado do Brasil? O Senado é o top. No entanto, é muita maracutaia lá dentro. Entre eles, funcionário, dinheiro de todo jeito. E a gente pagando aquelas boas-vidas. A maioria é boa vida ali. Não tem saída. Senado brasileiro. Então, se o Senado é assim... Você olha, eu não sei quem é que piorou em primeiro lugar. Se foi a jurisprudência com o Supremo e esse povo, ou se foi o Senado. Agora, ambos estão no buraco, quer dizer, um dá força para o outro. Olha o Senado. Depois, veja o Supremo Tribunal Federal. É muita bobagem que tem. Mudar de Senado para Senada. Antigamente, o povo era mais acertadinho. Professor Valdo, aparecem pessoas sérias, às vezes, no Senado, né? Eu lembro do senador Jefferson Pérez, né, que dessomou recentemente. Ele era um dos caras que defendia uma série de coisas e era criticado por isso. Por exemplo, ele chegava em agosto... O Simão também é a mesma coisa. Ele não queria receber porque ele achava um absurdo entrar em recesso em agosto e ainda receber por isso.
né? O cara só ia trabalhar em março. Ele era chamada reserva moral do Senado. Agora, depois o povo vai morrendo, né? Porque o Senado são sempre pessoas de mais de idade. Né? E os caras não se firmam, né? Na verdade. Agora, eu acho que esses poderes têm que melhorar. Principalmente o Senado e o Supremo. Agora, é a jurisprudência que tem que melhorar em primeiro lugar. Quando os magistrados se tornam lalau, quer dizer, que roubam os juízes, o Estado ficou anônimo. Então, aí o processo é anarquia. É o que a gente está vendo. A turma de baixo toda vai piorando. É o que acontece. Olha, gente, na televisão, o que acontece em matéria de crime. É só olhar lá. Tem um que fala nisso o ano inteiro, aí o pobre coitado lá, está fazendo uma força danada, que é o da Atena. Olha o que é que se passa com ele. E as coisas todas que ele fala. É todo dia. Não é fácil. Pensa bem. Agora, uma coisa terrível nisso tudo é que o Brasil, pelo menos, não tem homem-bomba. Isso é o máximo. Eu falei nisso, o cara tocou na madeira. Falou... Essa de ontem para hoje, lá no Iêmen, um homem-bomba matou 87 pessoas de uma vez. Eu acho que esse aí é um dos recordes. 87 de uma vez. Eu depois quero ler o que vai sair aí nos jornais, o que vai dar com isso. Eu vi agora de madrugada. Quando eu estava trabalhando, o iPad deu lá o sinal. Tom, eu fui olhar, era isso. 87 pessoas, um homem-bomba matado de uma vez no Iêmen. Não é fácil, né? Hein? Ah, foi mais? Você já viu? Então passou para 90. Talvez esse seja um top. Bateu o recorde. É preciso de ir para... Sabe? É um Guinness. Will, você poderia aprofundar mais aquela sua abordagem da contraparte extrafísica na gestão participativa? O que você observou e o que você observa que a gente pode estar aprendendo, de que forma que a gente pode estar nos aproximando dessa realidade extrafísica com uma participação mais ativa, sob o ponto de vista político, aqui na CCCI, nas estruturas da Cognovos? Sim, eu tenho uma experiência relativa, né? Mas há uma definição melhor do objetivo. Então, não se perde o foco do objetivo. Acho que a gente ainda tanto os gestores como os voluntários se perdem demais o foco, que é onde que se quer chegar. Então, tem uma ação para ser feita, as pessoas têm uma dispersão muito grande. Isso, extrafisicamente, não acontece. Se você tem um determinado trabalho, é tudo pontual, igual o TENEPS. Você dá 50 minutos, quantas vezes já ocorreu isso comigo? Assim, faltava 10 segundos, eu despertar, abri os olhos, faltava 10 segundos. Então, você observa que há uma organização muito grande, com uma ação para ser feita, e que aquilo lá tudo está organizado para que aconteça aquilo. E eu acho que nós temos que fortalecer isso cada vez mais, essa questão do foco. Tá? Isso vai auxiliar nessa organização, nas tomadas de decisões, evitar a dispersão. Nas reuniões ainda tem muita dispersão. Todo mundo quer fazer a sua colocação, né? Mas qual é o foco? Às vezes a decisão ela deixa de acontecer porque todo mundo começa, às vezes, a entrar em contradição e se sai pelo acostamento e não se toma uma decisão acertada. Então, isso é melhor. As pessoas... Aí vem a questão do ortopensene, né? As pessoas ficarem mais retilíneo, né? Na maneira de pensar. Isso vai estar contribuindo, tá? Não sei se era mais ou menos isso que você queria. Você pensa que, ao atuar mais dessa maneira participativa, a gente estaria se aproximando, trazendo mais aquela questão que o professor Valdo fala, do arremedo das comunex mais avançadas para a nossa realidade aqui? Porque a gente começa a ficar mais... melhora o entendimento da outra consciência. Então, a gente começa a perceber mais a outra consciência. E essa interação, quanto mais a gente fizer isso de uma forma participativa, melhor vai ficar. Então, você tem algumas relações de amizade ali dentro daquele contexto, que às vezes você percebe... Já ocorreu muito isso. Às vezes é como se eu soubesse o que a outra pessoa está pensando. Né? Isso demonstra que a interação está se intensificando. E isso dentro da CCCI eu já observei em vários momentos acontecer. Você começa a criar um grau de afinidade entre as
as pessoas que ali estão participando, que isso vai se tornando cada vez mais intenso. De uma certa maneira, extrafisicamente ocorre isso, né? Que é o tempo todo a interação por telepatia. Tá? Então, isso a gente começa a aproximar isso, a estreitar esse gap que hoje nós temos, que hoje a gente ainda é muito animal, né? Então, quanto mais fazer isso, maior é essa afinidade. Acho importante informar que o cineasta Roman Polanski anunciou que até o fim do ano dirigirá um filme sobre o caso Dreyfus. Será um thriller político, mais do que um drama, um filme de espionagem, declarou o diretor à revista francesa Le Film Français. Isso aí é que eles estão falando lá do Rio de Janeiro para nós, de modo que pode ser visto, vamos ver. Mas pode ser que já vai torcer tudo, porque existe aquele livro que eu falei, que é muito bem escrito sobre o caso, que descreve tudo como é. Devia de fazer como foi mesmo, para mostrar às autoridades. Se não tiver, não adianta nada. Filme de espionagem é besteira, isso tem muitos. Então, em tese, aí eu não estou gostando, não está cheirando bem isso, não. Ele é demais, né? E outra coisa, ele gosta de fazer arte, né? Então aí não é documentário. Então, ele não pode entrar, inclusive, nos Agora, Estados Unidos. fazer arte em cima de um fato e torcer os fatos, eu acho besta. O filme não deve ser, devia ser tipo documentário, fazer uma história documentada. Daquelas que acabam assim, fulano de tal está na cidade tal, a fulana está não sei o que é, o outro morreu, o outro casou e mudou, por aí. Aquilo que tem no fim. Isso é que seria o ideal. Will, aqui, Will, na página 7, eu gostei muito de uma palavrinha que você colocou lá embaixo em numerologia, segunda. O comprometimento. Ah, tá. Eu acho que... Gostaria que você desse a sua visão, mas acho que faz toda a diferença nessa questão aqui que você está trazendo, né? A pessoa que ela tem conhecimento sobre determinadas situações, você é responsável. A questão é que tem pessoas que se comprometem com aquilo que está acontecendo, onde que ela está inserida, e nós vivemos o tempo todo de uma maneira coletiva, comunitária. Tem pessoas que se comprometem com isso, e outras, às vezes, fazem meio de tatu, né, avestruz, né, coloca a cabeça embaixo da terra e não quer se comprometer com aquilo que está acontecendo. E ela está inserida dentro do coletivo, né? Sim. Então, a gestão participativa, ela envolve, em primeiro lugar, a pessoa ser comprometida. Se ela não é comprometida, já esquece a gestão participativa e que ela, de verbete, não é para ela. Tá? E eu gostaria que também você explicasse na página 9, né, a tua taxologia, o item número 10. Né, gestão participativa formal. Eu não sei se é o tradicional, seria isso? É porque o formal, você cria... citar o exemplo da própria, de algumas ICs que nós temos aqui. Nós temos o estatuto, onde tem lá o colegiado gestor, né? O colegiado gestor, do ponto de vista formal, ele deve acontecer, aqui do CIEC eu acho que é uma vez por mês, lá na Apex é uma vez por semestre, né, o colegiado gestor. É um ponto de vista formal. Agora, se aquilo as pessoas realmente, de fato, estão participando, tá? Ela existe do ponto de vista legal, aí, até para atender o estatuto. Nesse sentido. Will. Obrigada. Só uma perguntinha, já passa um segundinho. Professor Valdo, só uma dúvida aqui na sua premissa, na página 23, essa lista aqui que o senhor trouxe da caracteriologia, o senhor não colocou nada a respeito à gesconicidade. Isso seria por presumir que estaria íncito aí dentro desses itens? Está aí dentro disso. Ah, ok. Agora, tem umas aqui um pouquinho difíceis, né? Sim, sim, e bem sérias. Tem que olhar. Imperturbabilidade, incorruptibilidade, hiperacuidade contínua, autotaquirritmia. Não é fácil. Então, isso aí só é para a pessoa pensar. Sim. São megas conquistas. Eu não estou falando que são conquistas à toa, são megas. Pensa bem. Will, aqui na página 7, tecnologia, não sei se já foi comentado as técnicas paradiplomáticas. Não, esse não foi falado.
Na terceira linha. Tá. Nesse caso aí da paradiplomacia, como tem a diplomacia, você tem técnicas, a paradiplomacia também, ela, por analogia, você vai ter maneiras de conduzir, maneiras de tomar uma decisão dentro de uma situação coletiva. Tá? Se deve se observar a relação do bom tom, das relações. Tá? Eu nunca aprofundei esse item. Aquilo que eu conheço já de diplomacia, você vai ter uma situação de conflito ou uma situação de relação entre países ou instituições. Tá? Você tem as técnicas diplomáticas, que é saber respeitar a pessoa, olhar a cultura daquela pessoa, para você ter uma condução adequada. Tá? A paradiplomacia é da mesma maneira, só que daí é uma relação até de holopensene, de energia, a maneira como você vai se pôr, se colocar, se posicionar. Então, você não vai ser intrusivo na energia, e sim estar aberto e transparente, mas também receptivo energeticamente, pensenicamente. Então, são técnicas paradiplomáticas. Eu fiz aí, foi uma analogia. Tá? Eu acho que a gente até tem que... assim, as pessoas na CCCI ainda conhecem pouco sobre diplomacia, deveriam se conhecer, estudar isso mais. Isso tem uma relação com as relações entre as consciências. Tem muitas situações aí que é de bom tom, que às vezes é necessário, tá? Que é interessante observar. Em empresa, às vezes você vai trabalhar, principalmente comércio exterior, você vai para um outro país, você tem que estudar aquela empresa, estudar aquela cultura. Tá? Às vezes um ato, eu sei de um caso de Londrina, uma empresa que perdeu o negócio porque o cara cruzou as pernas e mostrou a sola do sapato para outra pessoa que estava efetivando a compra. Isso naquele país é como se você estivesse mostrando a sujeira para outra pessoa. E se cancelou o negócio. Então, às vezes, a gente tem que conhecer a cultura até para poder ter uma melhor condução naquela comunicação. E da paradiplomacia, às vezes, você tem que conhecer melhor isso. Então, aí você começa a ampliar a tua assistência, até através de projeção lúcida, você começa a se relacionar melhor com aquelas consciências. Tá? Aí vai ampliando. Eu quero falar que se a pessoa andar conforme o lugar aqui, com 15 minutos, ela precisa de conhecer também a linguagem lá, que é diferente, o idioma. É um negócio chamado espanhol. Isso. É bom saber. Se tiver com o negócio é pior ainda. Outra coisa, são dois exteriores, quer dizer, dois países que tem aí. Um por um lado, outro por outro. E com culturas bem diferentes. Né? Bem interessante. Não, e olha, tem um deles que é só negócio, que é o Paraguai. O Paraguai, eu tenho uma época que eu ia muito para lá, né, estudava, e é interessante que a cultura deles é diferente, a noção de higiene deles é diferente. E você tem que ter uma relação que você não pode... E agora, o melhor da história são as pessoas que trabalham com isso. São todos autorrepresentantes de importação do exterior. Não sei o quê. Will, você comentou ali na página 10, na primeira linha, a cosmovisão administrativa. Você poderia comentar, detalhar um pouco mais essa técnica? Quando você, dentro da administração, a gente usa algumas técnicas, tem uma delas que é da causa e efeito. Você coloca o efeito e tenta descobrir várias variáveis que podem ter ocasionado aquele efeito. Então, é a causa, isso daí é até um diagrama de causa e efeito. Escal ou diagrama de peixe. No caso desse daqui, cosmovisão administrativa, aqui eu estou falando do ponto de vista como princípio conscienciológico, é você levantar todos os fatos e parafatos relacionados àquela situação. Então, ou seja, você não tomar uma decisão com uma informação somente com uma ideia, ou somente com uma situação. Então, você tem que levantar todas as variáveis de fatos e parafatos, então relacionar os fatos e parafatos para tomar essa decisão mais acertada. Então, aqui eu estou falando até parafatos, porque você vai observar até se tem indicadores extrafísicos, se algo está sendo construído para um bem coletivo, que envolve outras consciências, se aquilo é cosmoético, se aquilo tem um processo ali que vai auxiliar na evolução de um número maior de pessoas. Então, você começa a relacionar isso, todos os fatos e parafatos, para se tomar uma decisão. Ou seja, você não vai
uma decisão com uma informação pela metade. Basicamente é isso. Ok, obrigado. A minha filha estava lendo ontem uma reportagem sobre a personalidade consecutiva do seu pai, que estava numa matéria, no informativo do CAEC. E o que chamou a dúvida para nós foi aquela questão do mini-soma, que ele cita várias vezes. O que seria isso? Mini-soma? Ele fala que do ele Lísias, tem... a reportagem do Lísias, que ele tem um mini-soma. Ele cita várias vezes, eu tenho um mini-soma, que eu não sei se eu vou ser completista, que eu tive alguns problemas na vida passada e tal, estão tendo repercussões e tal. Às vezes a gente chama mini-soma, é a pessoa que dessoma jovem, menino, etc. Tal, né? É isso? Ele está colocando... Eu não sei o que é. Porque hoje ele vem... Microsoma, aliás, desculpa, Microsoma. Microsoma. O problema todo é o seguinte, ele tinha muita disposição na outra vida. Você está entendendo? Tinha um corpo igual ao meu. Entende? Então, muita disposição. Agora, como houve um processo de ortotanásia na história, ele tinha perdido uma perna, uma porção de coisa um pouco atrapalhada na vida, devia ter agravante. Então, o que acontece? Ele mudou de família, ou seja, a árvore genealógica era outra, e ele veio com um corpo franzino. Então, isso que chama de microsoma ou mini-soma na história aí, é a franzinidade da história. Que ele, por exemplo, ele queria tocar instrumento, mas as unhas dele, o dedo é fraquinho. Então é isso que ele sempre reclamou. Mas isso quer dizer ele que olhava para as unhas assim, ó. Isso quer dizer que ele vai viver menos por causa disso? E outra coisa, na outra vida ele tinha muita habilidade manual. Você tem uma ideia que dentro da odontologia ele criava e fazia os instrumentos. Entende? Outra coisa, ele tocava música, inclusive tocava flauta doce. Entendeu? Olha o negócio dos dedos. Flauta doce. Então, dessa vez ele queria tocar alguma música aí sertaneja. Ele gosta muito daquele Sader, sabe? Amigo dele. Amigo, sabe? Mas ele é muito convicto que ele não vai ser completista. Ele fala isso várias vezes. Isso quer dizer que... Não, ele vai ser completista dentro desse nível. Ele fala isso. Dele, por que não? Pode ser sim. Não tem nada disso, não. Eu não acho. Agora, que sobre esse aspecto do soma, ele tem toda a razão, que é isso mesmo. Ele viu como é que é. Ele sondou tudo a respeito da vida dele anterior e sabia. O meu pai, ele não tinha uma perna. Mas como jovem, isso é que criou problema para ele, porque ele tinha muita disposição. E era um galã no meio do povo. Mas a questão de usar droga foi tudo um somatório, né? Foi não, tudo. O suicídio... era para acabar com a dor. Pois é, mas... Porque ele tinha uma perna só e a outra perna tinha uma úlcera varicosa que doía demais. Ele tinha que trabalhar em pé, por ser dentista, era um problema. A primeira coisa, ele criou um móvel para ele se apoiar para poder trabalhar, senão não dava. Aquele móvel foi criado por ele. E o suicídio agravou tudo também, juntou tudo isso. Não, alguma coisa deve ter dado, complicou a situação. Ele, na verdade, ele não fez um suicídio normal, ele fez uma ortotanásia. Entende? Tem os motivos dele, tem atenuante. Por isso que é que ele ressomou logo. E eu vi, o melhor da história é essa. Quando vem a mãe dele chorando as mágoas junto com o pai, que não tinha jeito de ter filho, os filhos vinham e morriam logo. Aí eu vi que ele apareceu, eu falei assim, não, você pode ir, você vai ter agora um filho, pode encomendar. Vai ser um menino, fortão, não tem nada, vai sair tudo bem. Dentro das possibilidades, foi o melhor filho que ela fez. E saiu bem. Entende? O caso todo é esse. Agora, eu acompanhei o negócio antes, durante e depois. E agora estou vendo o pós. Você está entendendo? Então, o microsoma seria mais franzino. Isso não quer dizer que ele tem uma propensão à doença tal, deficiência cardíaca. Mas ele tem as mesmas coisas que ele tinha antes. Que é uma leve depressão. Ele chamava isso de camueca. Então, ele entrava na camueca, ficava 3 meses, às vezes bebia, não saía do quarto, tudo, que é depressão. Ele ainda tem nuances disso. Agora que ele superou bem para valer. Eu estive explicando isso tudo para ele na cara. Entende? Tudo o realismo dessa condição, como é que é. Bem claro. Eu penso que agora ele está bem. Melhorou muito a situação. Ele tem problema lá, mas às vezes é de negócio atualmente. Isso ele tem.
mas ele está superando, pouco a pouco. Agora, ó, eu espero, então, mais uns 100, 200, 500 verbetes da sua parte, que você está ótimo, defendeu muito bem a situação. Eu não vi a Fabiana falar nada, nem o Loche, quer dizer, você engoliu esse povo todo. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 58 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais, 13 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Fabiana, 10º Congresso da Invexis, Línia, Acoplamentário, Marta, Identificação das Diretrizes da Proexis, Jader, Curso, Tenepsograma. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidar a todas as consciências intrafísicas e extrafísicas a participar da 8ª semana da Invexis, que será realizada do dia 15 ao dia 22 de julho deste ano. Gostaríamos de salientar que será o primeiro congresso no campus de Invexologia. Será também o primeiro congresso a chegar à 10ª edição. Vamos estar celebrando os 20 anos de Greenvex. Faremos também a evocação do Holopensene do Pandeiro, que é uma comunidade extrafísica que funcionou até 1985, e queremos celebrar novos intermissivistas, futuros inversores. É importante salientar também que a técnica da Invex é uma técnica de otimização evolutiva da vida humana. Teremos alguns aspectos bem interessantes aqui no Congresso. Um deles será 2 novos verbetes que o professor Valdo Vieira estará trazendo. O primeiro verbete é invexoprofilaxia e o segundo, pandeirologia. Estão todos convidados. Maiores informações na recepção do CAEC ou pelo telefone 45 3525 2652. Obrigada, aguardamos todos vocês. Até lá. Então, nos dias 1, 2 e 3 de junho, a gente vai ter um acoplamentário extra especial com a temática dupla evolutiva. Então, esse acoplamentário em específico, ele vai trabalhar com um número menor de pesquisadores para que os EPICONs, o professor Mário Oliveira e a professora Adriana Lopes, possam trabalhar mais assim personalizado esses casais, essas duplas evolutivas. Então, o curso é para todas aquelas duplas, né, já constituídas, que desejem aí harmonizar mais a sua relação, tanto desse casal, como também a sua questão extrafísica e assistencial. O acoplamentário temático sobre dupla evolutiva vai abordar o manual, né, da dupla evolutiva, e a gente convida todos os interessados a fazerem as suas inscrições. Então, vai ser 10 casais, ou seja, 20 pessoas. Então, é um curso bem personalizado. Para ter maiores informações a respeito do curso, é só entrar em contato com a recepção do CAEC pelo telefone 3525-2652. Boa tarde a todos. O convite é em nome da Apex para o curso Identificação das Diretrizes da Proex, que vai acontecer nos dias 26 e 27 de maio em São Paulo. As pessoas interessadas podem entrar em contato com a Unidade São Paulo pelo telefone 011 6362 6308. Repetindo o telefone, 011 6362 6308. E o objetivo é ter uma metodologia facilitadora para que a pessoa identifique o viés, a diretriz principal da Proex, e ela possa, a partir daí, realizar as suas pesquisas e desenvolver-se enquanto proexista. Muito obrigada e até logo. Bom, pessoal, estou aqui para fazer o convite para vocês para o curso Tenepsograma, que vai ser com o professor Mário Oliveira, onde é um curso sem pré-requisito e é voltado para tenepsistas e para aqueles que querem também desenvolver a técnica ou aprender mais sobre a técnica TENEPS. E ele vai acontecer no dia 30 de junho e 1º de julho de 2012. Tá? As informações podem ser obtidas aqui no CAEC, pelo 3525 2652, ou pela ACIP, haja vista que é um curso em parceria com o CAEC. 40539818. Nesse curso, você vai poder experimentar 2 campos. Um de TENEPS iniciante e outro de uma TENEPS avançada. Então, as pessoas vão ter a oportunidade de realmente realizar como é que seria uma TENEPS.
E também vai poder aprofundar a partir de um questionário de 100 perguntas, onde você vai poder responder, mesmo que você não saiba o que é a técnica TENEPS, mesmo que você já saiba o que é a técnica, você vai poder aprofundar seus conhecimentos a respeito dessa técnica. Tá? Então, aí, só recapitulando, dia 30 de junho e 1º de julho, com o professor Mário Oliveira. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é descentração psicomotora, especialidade somatologia. Autora, professora Ana Isabel. Obrigada e boa tarde a todos.